Bom, espero que gostado. Bom, a Sarah merece. Essa é considerada por muitos a maior cantora de jazz, a voz mais linda, mas é uma discussão interminável, né? Porque no mínimo ela está no panteão ali que tem as três, né? Que é a Ella Fitzgerald e a Billie Holiday juntos, né? Cada uma tem um estilo que se destaca, né? A Billie Holiday, por exemplo, nas canções tristes ela cantava, como se diz, offbeat, atrás da batida. Então, ela colocava tanta emoção naquilo que é difícil não se emocionar realmente com as interpretações dela. A Ella Fitz tinha um senso nas canções que tem o swing. Eu acho que ninguém sabe swingar tanto quanto a Ella Fitzgerald. Mas a voz mais linda, na minha opinião, é a da Sarah Vaughan. Eu acho a voz mais linda mesmo, né? Ela tinha uma característica que ela quase alcançava 3/8, né, quando cantava. Coisa que é difícil realmente para qualquer cantor ou cantora, né, alcançar. Bom, ela surge lá em 1924 em Newark, que é no estado de Nova Jersey, ali perto de Nova York. E ela ia na igreja com a mãe dela, e aí ela não sentava perto da mãe. A mãe ia lá ouvir o pastor e ela ficava do lado da organista. E ela queria aprender tudo, ficava olhando tudo. Até que ela começou a ter aula realmente com essa mulher e chegou uma hora que a organista disse, não tem mais nada para ensinar para essa guria. Aí depois a Sarah começou a tocar na igreja, tocava órgão na igreja, tocava piano na escola, mas o que ela queria era cantar mesmo. Mas como ela também tocava muito bem, sempre pediam para ela sentar ali e executar, né? Quando ela tinha uns 14 anos, ela fugiu da mãe, assim, a mãe não sabia. Daí ela ia para uns clubes noturnos, né, na cidade dela, em Newark, para ouvir jazz, fazer novas amizades, namorar, enfim. E ela ia lá e cantava. E aí o pai dela não sabia, né? Porque o pai dela era linha dura mesmo, não queria nem que ela saísse de casa, né? Se descobrisse. A mãe depois descobriu, mas não espalhou. Depois, com uns amigos, ela começou a ir para Nova York, onde já tinha uns 17. E lá tinha um concurso, né? No Teatro Apollo, no Harlem, que foi onde foi descoberta ela cantando num concurso desse. A Sarah Vaughan foi lá com uma amiga. A amiga ia cantar, ela ia tocar piano, só acompanhando. Aí foram duas vezes. Aí na terceira vez a Sarah resolveu cantar também. Aí ela cantou Barry and Soul e aí ganhou o concurso, né? A amiga que foi lá não levou nada e a Sarah, que foi só para acompanhar, acabou ganhando o concurso. E aí o pessoal do teatro disse para ela ir lá se apresentar de vez em quando e tal. E aí ela ia e se apresentava. De maneira amadora mesmo, né? Tanto que nesse concurso ela ganhou $10, né? Foi a premiação dela. E aí, mas numa dessas que ela estava cantando no Apollo, foi um cantor muito importante da época, que era o Billy Eckstine, que era o artista principal na época da banda do Earl Hines, que era um pianista, né, do swing. Aí ele foi lá, ouviu a Sarah Vaughan e chegou depois no ensaio para a banda, né, do Earl Hines e disse, olha, eu vi uma guriazinha lá, deve ter uns 17 anos, e é muito boa. Aí o outro disse, então traz ela para o próximo ensaio. E aí foi lá o Billy Eckstine com a Sarah Vaughan, e aí disseram que quando ela chegou, ela impressionou tanto eles, porque ela sentou no piano e começou a cantar e tal, que é difícil o músico olhar um novato assim e respeitar, né? Eles estão tirando onda, enfim, e sempre tem um ar super, mas chegou aquela guria e conquistou a banda, né? Aí o Earl Hines não teve dúvida, contratou ela para ser a segunda pianista e vocalista da banda. E essa banda era muito importante porque contava com outros músicos jovens e muito talentosos também. Entre eles tinha o Dizzy Gillespie, o Charlie Parker, Gene Ammons, né? Então era o pessoal que começava ali a fundamentar o bebop. E começa a fazer sucesso, a banda do Earl Hines, o pessoal todo, né? E o Billy Eckstine pensa, acho que está na hora de eu formar a minha banda. E sai, banda, e leva todo mundo que era bom com ele, né? Então, para a banda daí do Billy Eckstine vai a Sarah Vaughan, vai o Charlie Parker, vai o Dizzy Gillespie,
o Gene Ammons, e aí participa o Art Blakey também. Aí, nossa, é uma banda excelente. Considerada a melhor da época. É. E A a, melhor do bebop. e a incubadora do bebop, depois Billy os outros vão ser. É. A melhor. E ele tem uma linda também, e os duetos com a Sarah Vaughan, nossa, são maravilhosos. Mas mas a Sarah não fica muito tempo na banda dele, né? Com um ano depois ela resolve entrar em carreira solo. E aí o pessoal do bebop também sai e tal, e aí o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie vão fazer outra coisa, a Sarah vai para o outro caminho. E a Sarah Vaughan, ela tinha um vocabulário, assim, que ela aprendeu com os outros músicos, tudo. Ela praguejava, falava palavrão, tudo, tanto que um dos apelidos dela era Sailor, né, de Maruja, né, ela dizia que ela praguejava igual o Popeye, né, que ela saía xingando, tá, porque eles iam nas turnês e o Bill Eckstein, eu vi uma entrevista dele dizendo, não é fácil para uma mulher sair numa turnê com um bando de homem num ônibus, né? Porque chega a hora de comer, eles saem atropelando e derrubam, não quer nem saber se é mulher ou não e tal, né? E ela era igual, então sai pra lá, e pegava a bagagem dela e seguia, né? Então, para os músicos também, daí, de Sailor, começaram a chamar ela de Sassy, né? Que era um dos apelidos dela. Para a crítica e para o público, ela era The Divine One, que era a divina, né? Depois ela lançou um álbum com esse nome e tal. Então ela é conhecida... Sassy quer dizer também respondona. Aham. Pessoa que fala, como você descreveu, fala coisas que não deve falar. Coisas que na época o ama não deveria falar, né? Sassy é isso. Uhum. E aí ela... O problema da Sarah é que ela começou a misturar a vida pessoal com os negócios. Que tinha quando ela começou a carreira solo, ela começou a se envolver com o trompetista da banda, que era o George Tadwell. E aí ele se torna o empresário dela também. Só que ele não tinha experiência nessa área, mas começa a fazer os contratos para ela e tudo mais. Mas ele consegue alguns bons contratos. No início ela grava para uma gravadora pequena e tal, mas bons dias. Aí depois ela vai para a Columbia, que é a grande gravadora, só que ela não fica muito satisfeita com o repertório, porque eles impunham o repertório para ela, né? Eles queriam que vendesse muito. Ela fica mais um tempo ali e aí depois sai dessa gravadora e vai para outra, pela qual o marido dela faz um contrato em que ela vai gravar pela as canções pop e pela MRC, que era um selo, as canções de jazz. Então a carreira dela, ela divide bem em dois, né? Então ela consegue levar isso. Aqui no terceiro concerto a gente vê que tem muito dessa fase pop, tem música gospel, termina com isso aqui, é o Rhythm and Blues, né? Esse come on, come on, come on, esse chamado, isso é bem típico do Rhythm and Blues. Né? Esse Maria, tá categorizado dentro de quê? Essa música religiosa. É mesmo? Aham. Na verdade é uma ópera composta pelo Leonard Bernstein. É um número dessa ópera. West Side Story. Né? E no início ela também aquela I Feel Pretty, também é de um musical, né? Então o terceiro concerto, esse que a gente viu em 64, ele já é bem mais pop, enquanto em 58, o ano em que ela se separa do marido, era bem mais jazzista, os concertos. Mas foi esse marido dela que trabalhou a imagem dela e tal, porque dá pra dizer que no início da carreira, assim, ela tinha uma imagem meio desleixada no palco, assim. E esse marido é que resolve embonecar ela, digamos assim, né? Fazer com que ela parecesse uma cantora lírica, uma diva, né? Então, são as imagens mais bonitas que tem dela, de fotos promocionais, tudo são desse período, assim, do início dos anos 50, né? E aí ela bem maquiada, com os vestidos bonitos. Aí depois ela, na verdade, teve 4 casamentos. E o problema é que ela sempre misturou isso.
a vida pessoal com a vida profissional. Então ela se juntava com alguém e esse alguém se tornava o novo empresário dela. Se aproveitava. Sim. Tanto que o primeiro marido, esse, foi o que ficou mais tempo com ela, o George, quando eles romperam em 58, no ano daqueles concertos, ele que cuidava totalmente das finanças, então ela nem sabia quanto estava nem nada. E aí ele disse que tinha ficado $16 mil no total, separaram, e aí ela teve que ficar com a metade e ele ficou com aquela metade e dizem, né, que com mais alguma coisa que ela não sabia, né. Mas enfim, ela entregou completamente assim. Artista, né? E aí nos anos 60 ela vai gravando muitas canções pop, né. Aí até a carreira dela continua, claro, fazendo bastante sucesso e tal, porque teve uma época que ela ficou anos e anos sempre no topo das paradas de sucesso, né? Se não me engano, entre 47 e 52 foi o auge dela. Nos anos 60 ela ainda tem esse nome, né, a Divina, enfim, grava bastante, mas muitas canções pop, então começa a dividir um pouco o público, né. Nos anos 70 a voz dela fica um pouco mais, né, o que não prejudica a performance dela, continua cantando muito bem, a técnica continua boa, mas se a gente compara as gravações dos anos 40, 50, 60, 70, nos anos 70, nota que a voz dela já tá um pouco mais grave, né? E daí ela também continua gravando canções pop e tal, e nos anos 70 ela começa a refazer algumas parcerias, enfim, porque ela entra para a gravadora do Norman Granz, que se chama Pablo, né? Que aí com essa gravadora tem um novo direcionamento na carreira, assim. E tem algumas parcerias bem interessantes, assim, que ela fez, inclusive tocando música brasileira. Ela fez um disco com o Tom Jobim, com o Dori Caymmi, e aí depois ela fez um segundo disco brasileiro, daí já não fez tanto sucesso. Aí em 87 ela foi fazer um terceiro, daí já acharam que era caça-níquel, né? Mas ela gravou um disco só com canções dos Beatles também, que foi sair nos 80, mas foi gravado no final dos anos 70, né? E aí eu tinha esse disco, foi o primeiro CD da Sarah Vaughan, mas depois eu acabei me desfazendo dele. Até tinha uma canção, Blackbird, é bem bonito, que tem participação do Marcos Valle também, né? Então mistura o ritmo brasileiro com Beatles, assim. Então, e aí, nos anos 80, daí ela virou um pouco arroz de festa, assim, que daí ela começou a participar de concertos com orquestras sinfônicas, fez algumas outras apresentações com antigos parceiros, com o Billy Eckstine, novamente, saiu em turnê com ele. Nos anos em 77, então um pouco antes disso, ela fez um especial para a TV com o Dizzy Gillespie e o pessoal do bebop. Então tem o Milt Jackson, entre outros, assim, que era o Bebop Revival. Eu tenho até esse vídeo também, é bem interessante. Talvez um dia passe aqui. Esse é muito bom. Daí são os sobreviventes do bebop, gravado em 77. Então um dia talvez a gente assista aqui, em cores, então, gravado para TV, que era uma das frustrações dela, porque ela queria ter um especial da TV, assim, nos anos 70, que nem aquele ali em 58, né, gravado na Suécia, foi feito para TV. Só que como ela ficou muito obesa, aí os produtores começaram a dizer para ela, que é muito visual e tal, se perdeu um pouco de peso, ela ficou muito magoada com isso. E aí não teve um especial só dela, assim, né. Aí, nos anos 80, como eu disse, ela foi gravando com vários artistas diferentes, ela chegou a gravar com cantores de ópera, a Kiri Te Kanawa, com José Carreras também. Aí em 89 que a saúde dela ficou bastante deteriorada. Os outros músicos dizem que quando ela estava indo de um aeroporto para o outro, assim, caminhando, ela perdia o fôlego, daí tinha que parar e se sentar, porque ela já não estava mais conseguindo fazer um trajeto curto, né, dentro do aeroporto. No entanto, quando ela subia no palco, ela era outra
outra coisa saudável, né? Porque nunca notaram isso, né? E essa até é uma diferença que o artista tem, né? Subir no palco e se transformar, porque ela era uma pessoa insegura na vida pessoal, né? Precisou se ligar a esses homens, né, para comandar a vida dela, né? E no palco ela tinha o total de cena, né? De fazer brincadeiras com as pessoas, tudo. Até tem algumas coisas exageradas sobre ela, que ela esquecia as letras, né? Então ela começava a improvisar. Então eu tinha um disco gravado, acho que era num restaurante, porque tinha barulho de prato e tudo, e ela cantando e ela esquecia a letra. E aí depois entrou no folclore da Sarah Vaughan, né? Que fez sucesso, gostou daquilo, e daí ela brincava que esquecia a letra, e daí inventava na hora e tal. Não é Amy Winehouse, não. Pioneira. Não. A Amy aprendeu bastante com as cantoras de jazz e de soul. Até porque a família dela era de músicos de jazz, né? Mas daí a Sarah, então, em 89, está com a saúde bem prejudicada, assim, e aí ela é diagnosticada com um câncer de fígado. Ela bebia realmente ou não? Muito. Ela saía com os outros músicos, assim, diziam que... Mas ela era discreta, né? Não era que nem a Amy Winehouse de cair na frente de todo mundo. Eles faziam uma festinha particular deles, estavam no restaurante, iam lá na última mesa, ficavam discretamente, aí bebiam, ficavam fumando e tudo mais. E aí ela tem esse problema, ela perdeu peso, né, começou a fazer quimioterapia e tudo mais. Até o Billy Eckstine, que é amigo dela a vida inteira, disse que ele não quis ver isso, então com essa imagem e tal, então ele se afastou, ele não soube lidar, né, com esse sofrimento dela. Então ele guardou as boas memórias, assim. Aí, então em 1990, em abril, ela faleceu, né? E até hoje não surgiu uma cantora igual ela, né? Que idade ela estava? Ela morreu um mês antes de fazer 66. Foi nova. Né? E aí então ficou a lenda, né, da Sarah Vaughan, essa cantora maravilhosa que a gente viu. E o corpo dela está onde? Foi enterrado agora na Califórnia, se eu não me engano, porque ela tinha uma casa lá, deixa eu até ver aqui, mas ela tinha uma casa que era um refúgio dela, né, que depois de tantos maridos e tudo mais, de ter perdido tanto dinheiro e tal, ela ficou sendo cuidada pela filha adotiva dela, que era filha dela e do George, que é o primeiro marido, que é o nome artístico de Paris Vaughan. Ela é atriz, né? Então fez filmes, assim, mas não é uma pessoa muito famosa, assim. Ela fez mais filmes durante os anos 80. E aí ela foi enterrada na Califórnia, né? Deixa eu só ver. Não. Ela morreu na casa dela na Califórnia, mas está enterrada em Nova Jersey, no Glendale Cemetery. Obrigada. E aí, bom, deixo aberto o espaço. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, então fiquem à vontade. Eu conheço essas músicas todas porque minha mãe botava os discos para tocar, então eu sei todas as tão bom, novo, que eu não tenho ouvido muito, na verdade, mas... E que bom crescer nesse ambiente, né, podendo ouvir Sarah Vaughan, assim, é um privilégio. Talvez seja, não sei, mas foi Na, muito... na minha concepção, Uma coisa engraçada. Eu conheci ela, ouvi a primeira vez a música dela. Década de 80, tinha uma rádio chamada Ipanema. Uhum. Ainda existe, né, lá em Porto Alegre. É, existe. E aí eles faziam uns especiais à noite de shows. E eu gravava isso em fita cassete do Rádio FM. Fita cassete, era um show mesmo. Mas é engraçado. Porque naquela época, 20 anos. Para o repertório, se era nessa fase mais jazz, A né? fita também não existe mais, né? Fita não. O CD dela, né? CD ainda a gente E ela, no final da vida, ela disse, eu não sou uma cantora de jazz. Jazz é a minha base.
eu canto jazz, mas eu gravei tantas coisas, né? Ela não queria ficar restrita a uma coisa só, porque ela cantava música religiosa também, cantava canções de musicais, enfim. Então ela se definia como cantora, mas querendo ou não, ela é a voz mais linda do jazz, né? Mas ela fica classificada dentro do jazz. Depende, né? Porque tem álbuns dela que não são de jazz. Mas a fama dela, quando se fala de Sarah Vaughan, é cantora de jazz. Porque a base dela surgiu no jazz, né? Mas ela acabou gravando outras coisas, né? Então, para cantores é muito comum, né? Cantores e cantoras, a obra de alguns que entraram nos anos 90 ainda, gravando bastante, o Tony Bennett, Frank Sinatra, gravaram jazz, também começaram no jazz, mas foram pro pop, né? Então, o vocal jazz, ele não fica tão bem situado assim dentro de nenhum estilo, né? Porque, claro, é didático que a gente faz essas divisões, né? Tinha o jazz de Chicago, o swing, bebop, modal, hard bop, mas as coisas na verdade vão se misturando, né? Então, e o vocal jazz no meio disso tudo. E aí ele pega elementos de todas as coisas. E muito de música pop também, né? Assim como o jazz também se serviu muito do pop, né? E foi transformando essas canções em jazz. Muito das canções do Cole Porter, por exemplo, são muito bonitas. São jazz, mas foram transformados por jazz, né? Por muitos músicos. Eu tomaria essa última menção que você fez para dar um exemplo aqui. O Misty, que é uma composição do Errol Garner, que não é considerado jazzista, mas que tem elementos evidentemente jazzísticos, é um número que ela transformou em jazzístico. Essa senhora, essa moça, ela realmente, a meu ver, foi a melhor e a mais elevada cantora de jazz. Você sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, você já descreveu, ela tocava piano e resolveu ser cantora, mas ela tinha uma base harmônica que nenhuma outra tinha. Fora isso, você também definiu, ela tinha 3 escalas de voz. Além disso, ela tinha uma melódica fora do comum. Então, a Sarah Vaughan era realmente um fenômeno. E ela só com um olhar ela comandava a banda. Ela foi um fenômeno. E outra coisa, dizem que era difícil tocar com ela também, porque como ela tinha esse vocabulário de marujo, dizem que teve alguns que encerraram a carreira depois de uma apresentação com ela, né? Porque ela não poupava, né? Ficou mal. Total, né? Musical. É música. Aliás, as coisas que a gente ouviu aqui me trouxeram à mente a imagem de um pássaro. Essa moça era um pássaro. Era uma coisa assim, uma força da natureza. Coisa que, enfim, respeitando a Billie Holiday, respeitando ela, Fitzgerald, nenhuma delas tinha. Era uma força da natureza. Eu concordo na parte técnica, acho também, na minha opinião, ela é a melhor, mas cada uma ainda consegue se destacar numa área. Né? É que nem perguntar quem venceria uma luta entre um leão e um crocodilo, depende de onde vai ser. Se for na água é o crocodilo, se for na terra é o leão. Né? Então cada um na sua. Se você toma, por exemplo, Lover Man ou Maria, 2 das coisas que ela interpretou aqui, não é possível deixar de considerar que o elemento emoção é de tal maneira imponente, né, que você tem vontade de chorar quando você ouve a Sarah cantando essas coisas. Né? Sim, é verdade. Eu dei apenas 2 exemplos. Body and Soul, que foi o primeiro sucesso dela,
E Impressionante. Tenderly, né, que por muitos foi a canção tema dela. Ela tinha que cantar Tenderly sempre. É. Aí depois nos anos trocou para Sending the Clowns. Aí acabou substituindo. Mas Tenderly mostra bem essa extensão vocal dela. E é interessante até comparar nos anos 70, quando a voz dela estava mais grave, ela, a melodia ela consegue seguir, ainda é muito bonita, mas comparando, ver como a voz dela está mais grave, porque Tenderly exige bastante, né? Dando até o mais agudo. Agora, interessante é que quando ela fala, ela é de uma menina. Aham. Eu também É. vi isso, né? Porque não é É. bonita, né? Não é uma voz agradável, né? Né? É, sim, parece uma coisa E o- inocente, né? Daí ela vai cantar que fica poderoso. E o que me chama muito a atenção, Aí engrossa, né? É, aquilo fica, dá um poder, né? Aquilo vem assim que contagia, né? o que me chama muito a atenção no canto dela é o domínio total do vibrato, que é muito difícil manter por tanto tempo a nota e vibrando, né? É como se ela tivesse topete com aquele vibrato, e ela consegue. Outros cantores não conseguem com essa extensão, né? Ela nunca estudou canto, nada. Sempre ela foi, isso veio dela. Ela aprendeu Ela música na aprendeu igreja, na escola, assim, né? Então, e ela não tinha cuidados como outros cantores, assim, para preservar a voz. Isso é extremamente curioso também, né? Que os cantores, quando vão se apresentar, eles ficam horas sem comer antes, né? Eles chegam a ficar 6 horas. Refluxo, né? Ah, sim, Né? Uma pessoa não pode arrotar, né, no meio de uma canção, né? Não, porque é diafragmal, né? Então, se vem um refluxo, sai aquilo, né, no meio da apresentação. Então, os cantores, eles evitam comer antes das apresentações. E a Sarah Vaughan ia lá fazer um prato de marujo e comia tudo antes, não estava nem aí. No problem. Mas ela era bem magrinha, né? Uma cantora. Porque as cantoras negras são mais gordas, né? É, mas a partir dos anos 60 ela começou a ficar obesa. Tem a ver com a bebida, talvez. Com a bebida. Tem um episódio que alguns relatos dão dessa associação dela com músicos brasileiros. Ela fez, eu só conheço um álbum que é magnífico. I Love Brazil. I Love Brazil. Mas parece que houve um problema dele. Você tem conhecimento disso? Na gravação? Um problema dela com os músicos brasileiros no final. Não conheço a história. O álbum foi completado, mas ficou uma coisa difícil de resolver, que decorreu de problemas entre eles. Não, essa história eu não conheço de problema de relacionamento, assim, não. Tanto que foi gravado no Rio de Janeiro, aí o segundo álbum também foi gravado lá, mas com outros músicos. Daí não tinha músicos brasileiros tão famosos, assim, né? Nesse primeiro, inclusive o Milton Nascimento canta com ela, né? Muito bonito. Dori Caymmi. Mas que problemas surgiram musicais ou de relacionamento comercial? Coisa assim? Não saberia dizer. Não saberia dizer. Eu sei que ela já teve no Rio para se apresentar Ela com o adorava Wilson Simonal A também. música brasileira. É. Adorava a música. E gravou muito. Né? Gravou Foram 3 álbuns que ela gravou. 2 nos anos 70, um no final dos anos 80. Mas caça-níquel, música brasileira, também não fecha muito. O primeiro álbum não, os outros são considerados. Pois é, mas Será? a nível internacional não representava muito. Representava. A música brasileira fez muito sucesso Houve uma época, né? nos anos 60. Não, o John Hendrix, em 1960, ele gravou um disco homenageando o João Gilberto, dizendo que o João Gilberto era genial. Pô, e a Bossa Nova é 58, 59, né? Mas eu digo, um ano depois, eles já estavam considerando a Bossa Nova um estilo de jazz. Tanto que nos Estados Unidos, Bossa Nova é jazz, né? Sim, sim. A Bossa Nova tem toda, a base é do samba, né? Misturado com o jazz. Então, lá eles consideram Brazilian Jazz, né? E o Cannonball Adderley gravou um disco também com Bossa Nova, Coleman Hawkins gravou. Então, a
A música brasileira, ela teve uma influência grande nessa época no jazz, e Falamos saíram coisas muito também. boas. É. Frank Sinatra gravou com o Tom Jobim também. Não. Música brasileira é muito importante. Falar nisso, É, tem um que eu vou passar esse ano ainda, que é um tributo ao Tom Jobim, com ele vivo ainda, acho que se não me engano em 94, que é o ano que ele faleceu, gravado em São Paulo com grandes músicos de jazz, comandado pelo Herbie Hancock, entre outros. Então lá, John Hendricks canta, aí tem a Gal Costa, Joe Henderson, é muito bom. E aí eu ainda vou passar. É, isso eu conheço. É muito bom. É um tributo dos grandes músicos norte-americanos ao Tom Jobim. Porque ele é considerado um dos grandes compositores, né, da música popular do século XX, assim como Piazzolla, né, Gershwin, enfim. Então é um orgulho ter o Antônio Carlos Jobim como um compositor brasileiro. Então, se encerra essa primeira parte, eu vou